senhores ex-titulares do órgão de soberania, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, ilustres membros do Parlamento Nacional, excelência senhor Ministro da Justiça, distinguido membro do Governo, meritíssimos juízes, representantes do Conselho Superior de Magistratura Judicial, senhores Procuradores do Ministério Público, representantes do Conselho Superior do Ministério Público, chefe de Estado-Maior-General da Valentil, comandante-geral da PNTL, provedor dos direitos humanos, defensor público e estimados distintos membros do corpo diplomático, agências de cooperação internacionais, confissões religiosas, organizações sociais e civil, excelências, distintos convidados. Uso desculpa não sei a língua portuguesa, lá a tradução bateto ou inglês. My apologies to the diplomatic corps that we don't have a simultaneous translation and I will be speaking in Portuguese. Começo por felicitar o Procurador-Geral da República, Dr. Nelson de Carvalho, jurista cuja trajetória profissional é marcada por 23 anos de meritório serviço público, exercido com dedicação e excelência no âmbito do Poder Judiciário, um pilar essencial e indispensável do Estado Democrático de Direito. Permitam-me compartilhar algumas breves notas biográficas do Dr. Nelson de Carvalho, na tentativa de sintetizar, em poucas palavras, mais de 2 décadas de relevante contribuição ao serviço público. Com nomeação conferida pelo então administrador da UNTAET, o saudoso Dr. Sérgio Vieira de Melo, PhD, no ano 2000, o Dr. Nelson de Carvalho iniciou a sua carreira como magistrado judicial junto ao Tribunal de Baucau. Posteriormente, frequentou o curso de Registros e Notariado, ministrado pelo Centro de Formação Judiciária, instituição na qual também concluiu com êxito o curso de formação de magistrados. Foi nomeado adjunto do Procurador-Geral da República e, em seguida, designado diretor do Gabinete Central do Contencioso do Estado e dos Interesses Coletivos e Difusos, no ano 2023. Excelências, no decorrer da trajetória profissional do Sr. Dr. Nelson Carvalho, é possível observá-lo como um orador altamente qualificado em diversos eventos internacionais. Sua carreira como palestrante teve o início durante o mandato da doutora Ana Pessoa na Procuradoria-Geral da República, prosseguindo posteriormente em outros eventos de relevância, tanto nacionais quanto internacionais. Em nenhuma circunstância mostrou relutante ou intimidado diante dos convites recebidos, abordando uma ampla gama de temas no campo do direito. Esta breve apresentação constitui uma síntese da biografia do Sr. Procurador-Geral da República. Diante de um percurso tão rico em experiências, nutre-se a fundada esperança que ele saberá enfrentar com firmeza e sabedoria os desafios que se impõem ao Ministério Público. Reputo oportuno e pertinente neste ato solene recordar a cronologia dos anteriores Procuradores-Gerais da República Democrática do Leste, bem como as bases legais que sustentaram as respectivas nomeações. No dia 26 de julho de 2006, foi nomeado o primeiro Procurador-Geral da República, o Dr. Longuinho Monteiro, fato que representou um marco significativo na história do Ministério Público e, por conseguinte, no desenvolvimento do ordenamento jurídico da República Democrática de Timor-Leste. À época, a referida nomeação teve como fundamento os preceitos constantes nos artigos 86, a linha K, artigo 103, número 3 da Constituição da República. 2. Em 26 de março de 2009, assinalou-se mais um marco significativo no setor da justiça em Timor-Leste, a nomeação da doutora Ana Maria Pessoa Pereira da Silva Pinto para um cargo de elevada relevância.
Este feito constitui uma demonstração clara de que em Timor-Leste o mérito é reconhecido como um valor efetivo, independentemente do género da pessoa. Ao fundamento de natureza constitucional anteriormente referido, soma-se o disposto no artigo 12, números 1 e 2 da Lei 14 de 2005, de 16 de setembro, que aprovou o Estatuto do Ministério Público. 3. Em 11 de abril de 2013, o Sr. Dr. José da Costa Ximenes assumiu o cargo de Procurador-Geral da República com fundamento na base legal anteriormente mencionada. Em 28 de abril de 2021 foi nomeado para o cargo de Procurador-Geral da República o Sr. Dr. Alfonso Lopes, ora cessante. Além dos preceitos constitucionais já referidos, a nomeação observou igualmente o disposto no artigo 12, números 1 e 2 da Lei número 14/2005, de 16 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 11/2011, de 28 de setembro, referentes ao Estatuto do Ministério Público. Aqui faço uma pausa para tecer as minhas mais elevadas considerações ao Dr. Alfonso Lopes, que termina as suas funções. E espero continuar a servir com a mesma dignidade, a mesma integridade, independência, o sistema judiciário e o país no futuro. Assim, um profundo agradecimento. 5. Na presente data é nomeado o 5º Procurador-Geral da República de Timor-Leste, na pessoa do Sr. Dr. Nelson de Carvalho. Reitera-se, para fins de clareza e ênfase, o enquadramento jurídico que ampara este acto solene. Artigo 86, a linha K, artigo 103, número 3 da Constituição da República. Excelências, mostra-se importante e necessária neste momento uma breve contextualização dos acontecimentos, uma vez que é essencial que os cidadãos depositem confiança nas instituições do Estado. No caso concreto da chefia do Ministério Público, um órgão proativo do sistema judicial, incumbido da representação do Estado, do exercício da ação penal, da promoção de menores, da proteção de menores, ausentes e incapazes, todos estes sujeitos particularmente vulneráveis, bem como da defesa da legalidade democrática e da promoção do cumprimento da lei. O judicialismo não pode estabelecer raiz em Timor-Leste, pois o Ministério Público, ao atuar, deve fazê-lo com base nos princípios da legalidade, objetividade, isenção e respeito à lei. Nesse sentido, não é admissível que atue de forma setária, especialmente em relação aos setores políticos, com perseguições de caráter político a quaisquer setores. Do Ministério Público não se espera uma atuação incoerente, em que, para determinadas personalidades políticas, exige-se excessivo zelo e rigor, buscando-se um punitivismo exacerbado, mas para outras, ao contrário, dispensa-se tratamento leniente que beira a impunidade. Apenas assim poderá a justiça resplandecer na sociedade timorense com o brilho que todos nós, bem como as instituições políticas, legitimamente merecemos. Excelências, como se pode constatar, o papel do Ministério Público vai além da sua função como órgão de acusação, uma vez que deve também exercer a fiscalização, assegurar o cumprimento da legislação vigente, orientando e conduzindo investigações que considere úteis e necessárias para a realização dos respectivos objetivos, ou seja, como verdadeiro promotor da efetiva justiça. Ademais, o Ministério Público deve se orientar sempre por uma perspectiva humanista em suas ações, como se evidencia na proteção das mulheres, crianças, doentes e pessoas em situação de vulnerabilidade. Neste dia especial, gostaria de encerrar essa mensagem reiterando as minhas felicitações ao excelentíssimo Sr. Procurador-Geral da República, desejando-lhe um sucesso em sua nobre e digna função de servir à Justiça.
E, em momento e lugar oportuno, no quadro das celebrações do 20 de maio, a presidência homenageará os dois grandes servidores do Estado, o cessante, o ex-presidente do Tribunal de Recurso e o ex-procurador-geral da República, pelos vossos serviços prestados ao país. Muito obrigado. Senhores distintos convidados, pedimos a todos para se levantarem. O protocolo da Presidência da República vai encerrar a cerimônia. Muito obrigado, boa tarde e adeus.